Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mini curso de Microsoft Power BI. Meu nome é Marcos Paulo Furlan, sou professor de tecnologias Microsoft e Adobe há mais de 15 anos. Comecei bastante com Office, Excel e fui migrando até chegar no Microsoft Power BI dentro dessa área de dados. Power BI hoje é a ferramenta mais utilizada no mundo para Business Intelligence, para você calcular e trabalhar com a parte de dashboards. É importante não confundir o Business Intelligence, o BI, com ciência de dados. Uma explicação bem rápida e bem curta é que a parte de BI você vai analisar dados que ocorreram, certo? Você pode até fazer medições preditivas, mas não é o correto do que você faria com uma ciência de dados, machine learning, inteligência artificial e assim por diante. Então vamos focar aqui no Power BI. E embora eu já trabalhe com ele há algum tempo, sempre tive um projeto de fazer um curso gratuito dele. Hoje eu ministro treinamentos, tanto individuais quanto corporativos e consultoria em Microsoft Power BI. Atendo algumas empresas, sou aqui de Curitiba, atendo empresas aqui, dou aula em instituições de ensino. E eu já tinha esse projeto há um tempinho. E agora, até pela questão de estarmos um pouco mais restritos, devido à situação mundial, eu resolvi colocar isso em prática. Embora eu coloquei ele como mini curso, eu coloquei coisas dentro do nosso curso aqui que são até maiores do que eu já vi em alguns outros cursos sendo ministrados por aí. Então, assim, embora eu chamei ele de mini curso, ele vai ter bastante coisa, inclusive algumas linhas de programação dentro do curso. E sem mais delongas, que eu acho que ninguém está aqui para ficar de enrolação, o que vocês vão conseguir desenvolver após o curso, pelo menos seguindo aqui as etapas. Então seria esse dashboard aqui, é um dashboard simples de vendas, onde eu tenho os 3 vendedores da empresa, eu tenho os produtos que eles vendem, então são uma gama de 3, 5 produtos, vendem para 3 estados e para 50 clientes, certo? Então a gente vai calcular todos esses valores, vai ter esses filtros. Eu posso daí ranquear os clientes que mais gastaram, ou seja, os maiores clientes, eu coloquei aqui 5. As praças que mais compram, as 5. Posso filtrar por praças, tenho aqui uma linha do tempo de vendas gerais e consigo descobrir aqui também quantas vendas esse vendedor teve e qual o valor máximo desse montante, e aqui um total geral. Então, só para dar uma ilustrada um pouco, se eu quiser saber da Ana, está aqui. A Ana vendeu isso para 160 vendas, com 22 praças atendidas e 50. E aqui os 5 maiores clientes delas, tanto nas praças quanto em valores. E modificou-se tudo aqui, inclusive ela atende quem? Eu consigo ver que a Ana atende o estado de São Paulo. Se eu tirar da Ana e colocar no Bruno, eu já vou ter uma ideia de quem é o Bruno. A Ana, na realidade, ela atende Paraná. Foi mal aqui. Ela pega Curitiba, Londrina, aqui pegou Piracicaba, então na planilha tem um dado que está errado ali, mas isso é indiferente para o nosso aqui. Ele conseguiu jogar para cá e veio aqui, trouxe até aqui para mim Foz do Iguaçu. Legal? Pegou aqui pertinho Ponta Grossa. Se eu quiser comparar com o Bruno, eu consigo, daí ele me traz os dois. E o Bruno atende São Paulo e algumas praças ali do Rio de Janeiro. E o Fábio praticamente atende Rio de Janeiro. Então vocês conseguem que eu consigo filtrar isso aqui melhor. Se eu quiser também eu posso pegar um período. Se eu quero saber só as vendas de janeiro, eu posso muito bem trocar rapidamente aqui e falar, olha, eu quero do dia 5 de janeiro ao dia 31. E agora eu tenho uma curva diferente de quem vendeu, quanto vendeu e qual foi o volume do período. Então eu tenho um controle muito grande de vendas. Observem que a vendas gerais ela se mantém. Eu não tenho uma modificação ali. Posso saber a venda de produto, quem que teve interesse em comprar computador game, quais as regiões, e ainda posso verificar os computadores games vendidos somente ao Paraná. Então ele me diz ali que foram atendidos 15 clientes no Paraná, e esse foi o volume de vendas. Então eu consigo ter essa comparação aqui, e aí inclusive quantas vendas foram feitas e qual o valor. Então é um dashboard simples,
Podemos dizer que sim, mas ao mesmo tempo me traz bastante informação. Inclusive eu poderia aqui, ó, quero saber também pelo cliente, olha, a InfoMusic é interessante para a gente continuar conversando com eles? Ó, eles estão em Petrópolis, eles tiveram 15 vendas, certo? E aí, logicamente, aqui as praças não vão mexer, né, nesse momento. Mas olha, está aqui o valor deles. E aqui como que foi o pico de vendas. Poxa, eu posso usar o Ctrl e compará-los com a Hypertech. E aí ele vai me falar, olha, a Hypertech vendeu, aqui ó, Rio de Janeiro e Petrópolis, quanto cada um deles e assim por diante. Então essa vai ser a ideia de nós estarmos trabalhando nesse nosso treinamento, tá? Então vamos começar agora, voltar aqui e entender um pouco mais sobre o que é o Power BI, como ele surgiu, vai ter uma explicaçãozinha de teoria que é importante também para entender quem que ele é, né? Como que ele surgiu. Os materiais disponíveis para o curso eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas eles estão nesse link aqui, multimediaarte.com.br/downloads/minicurso PBI em maiúsculo .zip. Tá? Vou até fechar ele aqui para não carregar novamente. A Multimediarte, eu vou fazer um momentinho de jabá rápido aqui, tá? A Multimediarte é a minha empresa. Nós trabalhamos com soluções, treinamento em consultoria em marketing digital, vídeo e business intelligence e dados, tá? Hoje nós já estamos com bastante tempo no mercado, mais de 15 anos trabalhando com isso, atendendo principalmente aqui a região de Curitiba, e hoje um foco muito grande em treinamento e consultoria, visto que as ferramentas de business intelligence estão sendo usadas em diversas áreas. Eu já tive, por exemplo, clientes e alunos de áreas bem distintas, até de direito, que é uma área que você não imagina que vai precisar tanto desse ramo, e a explicação que eu sempre tive foi: nós precisamos ser diferentes no mercado, nós não podemos fazer a mesma coisa que todos. E o BI é uma ferramenta para isso, tá? Até porque ele é um self-service, podemos dizer assim. Ele é uma ferramenta que rapidamente você consegue arrastar e soltar os elementos. Embora eu escutei isso de um cliente que é de uma afiliada de uma TV local, tá? Uma afiliada da RPC, posso até falar, a afiliada da Rede Globo aqui, que em uma das aulas que eu estava ministrando para ela, ela me falou assim: poxa, Marcos, eu imaginava que era só um arrastar e soltar, e eu estou vendo que tem que ser feito todo um tratamento antes. E é justamente isso que eu prevaleço, que o Power BI é um grande diferencial, tá? Então, assim, o que eu consigo fazer com ele? Gerar relatórios, dashboards, como nós chamamos, de diversas fontes. Pode ser uma planilha do Excel, um banco de dados em Access, um banco de dados Oracle, SQL Server, pode ser um CSV, pode ser dados da internet, até mesmo um PDF dentro de tabelas. Permite conexão com redes sociais, Mailchimp e assim por diante. Serviços na nuvem como Microsoft Azure, e até em níveis mais avançados, conectando a SAP e assim por diante. Então tem bastante coisa dentro dele, tá? Ele permite também um recurso muito importante que existe dentro do Business Intelligence, que é o ETL, que é extração, transformação e carregamento, ou Extract, Transform and Load. Ou seja, ele pega os dados, ele extrai para dentro da ferramenta, ele faz um tratamento e faz a carga para que possa ser gerados os relatórios. Essa talvez seja uma das opções mais interessantes que nós podemos ter. E aí vem a pergunta: e todo mundo pode ter o Power BI? Qual é o custo para se ter o Power BI? Bom, o Power BI, vou até fechar minha dashboard, vou vir para cá, o que me interessa mais. O Power BI vocês podem adquirir através do site powerbi.microsoft.com e aí /pt-br, e ele vai carregar essa primeira tela. O Power BI é uma ferramenta que ele possui algumas versões, e uma delas é gratuita, que é a versão desktop, que é a que eu uso inclusive por causa dos treinamentos. Muitas vezes eu vou em locais que as pessoas estão ainda começando e não tem ainda uma conta às vezes corporativa, tá? E o Power BI não aceita para registro e-mails que não sejam corporativos. Então você não pode ter um e-mail Gmail, Hotmail, Yahoo, IG ou qualquer outro UOL, que ele não vai permitir que você possa fazer uma inscrição. Mas você pode baixar a versão desktop, que é uma das versões que o Power BI possui, tá?
Então, quando eu entro aqui em produtos, ele já vai me trazer aqui, ó, todas as versões que o Power BI possui. Então, se a gente olhar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O celular e o Embed é outra situação. Tá? O Service Reports é para trabalhar, quem vai trabalhar internamente. Isso é só para contas mais corporativas maiores. E o que me interessa nesse momento, logicamente, é a versão desktop. Mas vamos falar um pouquinho bem rápido sobre elas. A desktop é o que nós vamos usar no curso. Ela é gratuita? Sim, ela é gratuita. Entre os prós dela, você consegue montar todo o teu relatório, fazer conexão. Só você não vai conseguir jogar isso online nem disponibilizar com ninguém se você não tiver uma conta. Tá? O Service ou o BI, que é essa opção aqui, essa eu preciso estar logado. Tanto que eu já estou logado aqui nela. E aí ele vai, como eu estou usando a versão free, ele vai me trazer inclusive os meus relatórios, aquele relatório que eu mostrei para vocês ali agora há pouco, que é do meu mini curso, né? Eu vou estar com ele aqui também, que eu poderia fazer até pequenos ajustes, visualizar os dados, criar indicadores, então ele tem uma série de coisas que eu posso trabalhar aqui com ele também. Além disso, nós temos a versão Pro, aí é uma versão que você tem um custo para ela, vou abrir uma nova aba aqui. Se eu não me engano, acho que é $10, $5 mensais, alguma coisa assim. Deixa eu ver se ele me abre aqui, eu já consigo até fazer uma... Acho que ele vai pedir login aqui, ó. R$ 43,30 por usuário mês, tá? Então, qual que é a vantagem? Quando você tem uma versão Pro, ela tem compartilhamento de dados, relatórios, painéis com outras pessoas, principalmente da tua rede, tá? De forma privada. Então, assim, o que acontece? Você consegue proteger teus dados, ele permite outros serviços que você não teria com as versões gratuitas, tá? Então ele tem um pouco mais de recurso. Você pode usar 30 dias, se eu não me engano, antes de fazer a migração total. E só tem um detalhe, por que eu não uso ela? Certo? Não é pelo valor, mas é que é o seguinte, é R$ 43,30 por usuário. Como eu uso o meu e-mail marcos@multimediaarte.com.br, em alguns locais que eu dou aula, eu precisei criar usuários, usuário 1, usuário 2, tudo dentro do meu domínio. E como eu uso a versão free, eu não tenho que pagar mais por isso. Se eu colocasse a versão Pro, eu tenho 10 usuários de testes, justamente para quando eu chego num local que o aluno, professor, eu não tenho ainda um e-mail profissional, então eu tenho que manter. Então, se eu tivesse que pagar, eu ia ter um gasto de 430 por mês. Então, não vale para mim nesse momento, tá? A versão Premium, que é uma versão pós a Pro, ela é recomendada para quando você tem mais de 5.000 cadastros, tá? Por quê? Porque daí você vai ter um valor muito maior de custo. Então você já compra um pacote muito maior da licença. Então, além dela ter todas as vantagens do Pro, você paga também por uma quantidade de espaço e capacidade de processamento para o negócio, certo? Então, assim, eles vão te dar os recursos de hospedagem, de uso maior de memória, tá? Então ela só passa, então, por exemplo, você tem só para dar um exemplo, a versão Premium, ela tem uma capacidade de armazenar recursos do BI pelo Report Server com 100 terabytes de armazenamento, tá? E cada conjunto de dados com 50 gigas, então é para quem trabalha com muitos dados, certo? Quem vai precisar de muito espaço para poder fazer isso. O Report Server, que é o servidor de relatório ali, tá? É um produto de servidor local. Então, por exemplo, eu quero ter isso localmente, não quero estar disponibilizando via web, então eu acabo caindo nesta versão, tá? Sem mais delongas, vamos passar para frente, ok? Vamos entrar aqui na versão desktop, que é o que vocês teriam que fazer para poder tê-lo no seu computador. Não baixem por aqui, tá? Entre nas opções de download de idioma, sempre desta forma. Inclusive hoje, dia 3/4, eu vi que teve algumas novidades que estão vindo aí. Aqui daí você coloca a versão Português Brasil, de preferência. Português Brasil dele é muito bacana. Se você quiser trabalhar com inglês também, sem problema algum. É uma
opção tua. Se você já é usuário do Office 365, você também pode, ele já vai ter o Power BI ali para você, tá? Aqui selecionou Português Brasil, põe baixar e só marque qual é a versão que você tem no teu Windows. Se for um Windows 32, baixe por aqui. Se for 64, baixe por aqui. Quase, olha, eu creio que você não tem um Windows 32, tá? Creio eu que não. Caso você tenha dúvida, você pode entrar aqui no meu computador, ó, e entrar em propriedades, tá? E ele vai te dizer aqui qual é o teu sistema operacional, tá? Então entra em propriedades e ele vai estar ali, ó, x64 e vai trazer ali para o uso, tá? Então ele vai conseguir fazer isso. Legal. Continuando aqui, então vou abrir aqui a página do mini curso e vou falar um pouquinho sobre os arquivos que nós vamos utilizar no curso. Existe uma coisa também importante, antes da gente dar continuidade, que é entender por que esses arquivos estão desta forma. Então eu vou abrir primeiro o DF Vendas. Tá? Até o F antes dele é justamente para dizer que ele é uma tabela fato. O que é uma tabela fato? É a tabela que ocorreu. Então, ocorreu aqui uma venda nessa determinada data, certo? Vendendo o produto deste código, desta praça de venda, nessa quantidade, nesse valor, por este vendedor, para este cliente. Então vocês observem que essa planilha aqui nesse momento, ela não me traz as informações que eu preciso. Eu tenho muitos IDs. Eu tenho ID de produto, ID de venda, ID de vendedor e ID de cliente. Então, onde estão as informações desses IDs? Estão nas tabelas de menção. Então nós podemos dizer que tabela fato são as tabelas daquilo que realmente ocorreu. Então, por exemplo, elas armazenam o quê? Dados quantificáveis. Quantidade de vendas, valor da entrada, lucro e assim por diante. Já a tabela de menção são os dados que não se repetem. Então, por exemplo, o produto eu posso vender ele várias vezes, mas ele vai ter um código só no meu registro. A praça para onde eu estou vendendo, eu posso ter 20 vendas para Curitiba, mas é uma cidade só. O vendedor, idem. O Pedro, a Ana, o João podem vender para muitos clientes, certo? E a mesma coisa, o cliente é um cliente único. Aquele cliente comprou tais produtos assim, assim, assado. Isso são tabelas de menções, ou seja, são informações de local, valor, local, produto e assim por diante, tá? Então, a primeira tabela principal é esta. Aí, então, vamos começar por aqui. Eu tenho aqui um produto. Quem que eu vou precisar para esse produto? Eu tenho aqui uma tabela que está num TXT, que é o de produto. E aqui eu tenho, ó, produto, tabulação, ID produto, tabulação, validade. Nome do produto, ID do produto, validade. Nome do produto, ID, validade. E assim por diante. Então aqui eu já exportei, logicamente, num TXT com tabulação, para que a gente possa entender como que ele está sendo feito. E depois nós vamos fazer a integração entre ele. Praça de venda, eu vou ter aqui uma outra planilha. Uma planilha que vai estar no formato de tabela. Então aqui nós vamos ver também como que o Power BI interpreta algo como tabela, tá? Então ele vai verificar isso para mim, como que ele interpreta como tabela. Como que ele consegue trazer essa informação como tabela. Depois nós teremos ainda uma tabela, desculpa, só pegar aqui, com ID vendedor. O meu ID vendedor, ele está, deixa eu só procurar aqui, ele é um CSV, tá? Que é um tipo de arquivo que é Comma Separate Values, normalmente separados por pontos e vírgulas ou por vírgulas. Eu vou até abrir ele no bloco de notas para mostrar aqui, ó, ID vendedor, ponto e vírgula, nome do vendedor, ponto e vírgula, link imagem, atende estado. E já estão lá os estados, tá? Vocês estão vendo que os estados aqui não tá como PR, nem como São Paulo, nem como Rio de Janeiro. Ah, eu posso corrigir aqui. Pode, mas não será feito por aqui. Pela seguinte razão. Se de repente esse arquivo de vendedor é gerado via sistema, na próxima vez que ele gerar, ele vai gerar errado também. Então eu tenho que fazer a troca via Power BI
para não ter que refazer novamente o mesmo processo. E o último dado é o meu cliente, que é um arquivo do Axis, tá? Que ele vai trazer a minha tabela de clientes aqui, que eu tenho lá o ID do cliente, o nome, a cidade, o estado e o contato. Ponto. Certo? Eu tenho informações que eu não vou usar lá na minha tabela, mas estão todos aqui. Beleza, então eu vou fechar eles aqui para não ficar sobrecarregando, tá? A instalação do Power BI, gente, é uma instalação normal, como você faz de qualquer outro software. E eu vou abri-lo aqui então. Então eu vou digitar aqui Power BI, já está lá instalado, tá? Vou entrar com ele aqui. Mais algumas coisas enquanto ele está carregando. Quando você traz algo e importa as suas tabelas no Power BI, elas criam um link com o arquivo original onde eles estão salvos. Então eu vou fazer um link com os arquivos que estão na minha pasta minicurso. Itens importantes. Se você renomear, mover o arquivo, tem que acertar na fonte do Power BI. Se você deletar o arquivo, você ainda consegue ver o arquivo no desktop, mas não consegue mexer na parte de dados dele. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa importante, ele não altera os arquivos originais. Então qualquer alteração que eu faça nos dados aqui dentro do Power BI não será alterado lá na fonte. Tá? Então isso é muito importante. Eu tenho, por exemplo, arquivos que eu conecto com arquivos no Google Drive. E os meus arquivos no Google Drive lá continuam lá e eu simplesmente faço a conexão a qualquer momento com eles. Ou atualizo, é um formulário de preenchimento, para vocês terem ideia, que as pessoas preenchem a cada treinamento que eu faço, a cada consultoria, que é um formulário, vamos dizer assim, de satisfação. E, consequentemente, eu tenho um dashboard sabendo como está essa satisfação desde o primeiro treinamento que eu dei. Tá? E não faço só para o Power BI, tá? Eu dou outros treinamentos também, como eu falei, do Microsoft e Adobe. E aí eu consigo ter um controle, como às vezes eu peço até que não se identifiquem, justamente para dar uma veracidade maior, às vezes um receio da pessoa, eu me identifiquei e tal. Deixo isso em aberto e eu consigo acompanhar como está sendo feito. Bom, eu vou deslogar aqui, tá? Só para mostrar para vocês como que ele carrega. Eu já estou com a versão mais atualizada do Power BI, tá? Então eu vou só sair aqui. Beleza, deixa eu fechar ele aqui novamente. E vamos lá, enquanto está aqui. O Power BI tem atualizações mensais, tá? Então, mais ou menos depois do dia 15, 20, ele lança uma atualização nova, que eu aconselho a estar sempre com ele atualizado, mas mantenha também a última versão anterior, caso dê algum problema. Até vou baixar a minha aqui de volta, tá? Antes de dar continuidade, só para deixar uma versão ali fácil, porque às vezes já aconteceu de gente instalou a versão mais nova do Power BI e consequentemente deu um erro por alguma razão e teve que voltar à mais antiga, tá? Eu nunca tive esse problema, vou ser bem sincero com vocês, mas eu já vi gente tendo essa dificuldade. Bom, aqui é o seguinte, se você não tem ainda uma conta, você só fecha aqui e pronto, tá? Se você já tem uma conta ou quer fazer a tua gratuitamente, você clica em um desses dois botões. Eu não tenho uma conta corporativa, eu não tenho um e-mail corporativo, tá? Ou um e-mail educacional, qualquer um, não pode ser um e-mail público. Aí você vai ter que fechar, vai conseguir acompanhar todo o mini curso, só não vai conseguir fazer a publicação no final, certo? Eu vou até fechar aqui para mostrar para vocês como que ele carregaria. Bom, aqui o Power BI, o desktop, ele vai se dividir em 3 grandes áreas. Aqui eu vou ter a minha área de relatórios, onde vou colocar os meus gráficos, tabelas, filtros. Aqui eu tenho aqui um painelzinho de filtros, uma área de visualização dos meus visuais. Esses elementos, os gráficos, são chamados de visuais, tá? Então é desta forma como eu chamo eles. Cada visual tem aqui os seus campos que eles vão estar trabalhando. E um rolinho do lado, que é o formato, que também é chamado de rolinho. E quando eu tiver tabelas, elas aparecem aqui. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir um dashboard qualquer aqui. Vou pegar esse um
uma mais antiga aqui para não mexer tanto no mini curso, para não estragar a surpresa, né? Então, dashboard simples, que eu estava fazendo testes de KPIs. Ó, vocês viram que eu adoro aquelas miniaturazinhas ali, né? Então aqui eu tenho, ó, a minha área de relatório com os meus visuais. Cada visual eu tenho as informações e a formatação, e aqui mostrando as minhas tabelas. Ao lado, nesse segundo botão aqui, eu tenho a possibilidade de ver os dados em tabelas, tá? Então ele me dá essa possibilidade aqui. E uma janela de relatório que me mostra as tabelas relacionadas, tá? Então ele me dá essa possibilidade também. Essa é a interface visual que eu tenho para dentro do Power BI. Então vou começar um arquivo novo aqui, tá? Antes disso, tá? Se você não tiver com essa interface aqui ainda, que é a interface nova, atualizei e não caiu essa. E isso é uma coisa que tem que ser feito sempre. Cada vez que você atualiza o Power BI, entra aqui nessa janelinha de arquivo, depois entra em opções e configurações, e aqui ó, opções, e aqui você vai gerenciar as opções do software. Um conselho, façam isso sempre com todo o Office, tá? Sempre tem alguma coisa que pode ser interessante. Então, por exemplo, ó, scripts R, que é a linguagem R é uma linguagem muito usada na estatística, e o Power BI consegue trabalhar com a importação de scripts R. Então eu tive que instalar o R no meu computador, tanto que se eu digitar ali o Microsoft OpenR, alguma coisa, daí ele já detecta aqui, mas eu tenho que verificar se está certinho aqui para poder. Se eu estiver trabalhando com Python, a mesma coisa. Python é uma outra linguagem muito usada na ciência de dados e na inteligência artificial, Machine Learning, Python, a Java, Scala, são outras linguagens que são usadas bastante, mas o Python talvez é uma das linguagens que mais está crescendo, e a partir do momento que eu instalo, ele carrega aqui também. Aqui eu vou mexer com a parte de segurança, mas o que me interessa mais está aqui, ó, recursos de visualização. Então tem alguns recursos, ó, tema atual que você pode personalizar, árvore de decomposição, que é um recurso mais recente, tudo isso aqui, ó, que nem eu não coloquei isso daqui porque eu não estou usando no momento, tá? Cada vez que você faz uma alteração, por exemplo, ó, navegador de funções de insight da inteligência artificial, posso marcar ele aqui e vou dar um OK, e ele me avisa que só vai ficar disponível reiniciando o Microsoft Power BI, tá? Então ele não permite, agora eu vou ter que abrir ele aqui novamente. Ele nem colocou ali ainda como um dos últimos, tá? Embora eu estou usando ele já faz um tempinho, enquanto eu estava montando o curso, né? Então vamos lá, deixa ele carregar aqui, a gente já vai fazer a importação dos meus dados, pelo menos da minha primeira planilha, para a gente entender como que nós vamos trabalhar. Então agora, vamos supor que também você já estiver logado, é só clicar aqui em entrar, tá? Eu vou fazer aqui que eu gosto de trabalhar com ele logado. Então, eu vou ter que ter o meu login e senha. Beleza, estou lá logado. E vou trazer o meu primeiro arquivo para cá, tá? Que vai ser justamente o meu arquivo da minha tabela fato, ou seja, aquela mesmo que eu já estou tratando. Então aqui só um overview rapidinho. Então pela própria página inicial, eu já tenho aqui o Excel, que talvez seja o mais comum, o conjunto de dados do BI, SQL Server, eu posso inserir dados nativamente, pegar as últimas fontes que eu usei, então todas aqui, brincar, colocar aqui, ó, adicionar um novo visual, daí ele joga ali um aleatório, eu vou trabalhando e assim por diante. Tem mais aqui ainda do app source, a gente vai ver isso, também tem que estar logado, vamos ver mais para frente. As opções de inserção, tá? Então ele tem bastante coisinha aqui, algumas coisas ele ainda traz em inglês, mesmo colocando em português, certo? Depois eu tenho aqui as opções de modelagem, de exibição de temas, tá? E a opção de ajuda, e ele pode aumentar aqui conforme o elemento selecionado. Eu vou aqui primeiramente em obter dados, e aqui antes da gente trazer a nossa planilha,
ele já coloca os dados mais comuns que ele pode trazer. Ó. Então, ó, conjunto de dados do BI, fluxo de dados, Excel, SQL Server, Analysis Service, texto CSV, Web, Feed Data, consulta em branco. E quando eu entro em mais, aí ele vai separar isso aqui para mim por blocos. Tá? Então ele traz ali tudo, e aí eu posso pegar aqui e começar a olhar, ó, pasta. Pasta é algo que eu explico no curso módulo 1 do Power BI. Tá? Então, ó, momento Jabá 2 aí. Além do treinamento, do mini treinamento aqui, eu tenho 2 treinamentos prontos que eu aplico de forma tanto corporativa quanto individual, que é o Power BI módulo 1, que é um curso de 18 horas, tá? É um curso bem mais longo, a gente trabalha em até mesmo mais funções, trabalha a questão de importação de pasta, gateway, trabalho a questão de criar indicadores e uma série de outras coisas, e entra inclusive DAX, um pouco mais de M, formatação condicional, ou seja, é um curso compatível com o módulo 1 do Power BI que muita gente já está utilizando. O módulo 2 seria uma continuação para quem já fez o módulo 1, onde eu ensino a conectar banco de dados, a conectar em dados em nuvem, DAX avançado, M um pouco mais avançado, e uma série de outros recursos. Também é um curso de 18 horas. Tá? Então são outros 2 cursos que eu tenho, que eu ministro, tanto individual quanto corporativo, de forma presencial, não nesse momento, pela quarentena, e também de forma online, via alguma ferramenta que me permita isto, como o Skype, Hangout, Zoom e assim por diante. Mas aqui eu tenho a pasta do SharePoint, os bancos de dados, aí tem vários bancos de dados que ele conecta, inclusive ó, o Impala, o sistema da Amazon, Vertex, Snowflake, ó, as ferramentas do Azure, que é o serviço da nuvem da Microsoft, tá? E assim vai, ó, tá? E vai embora. Tá? Tem muita coisa aqui que eu não conheço, ok? Ó, Apache Spark, se eu não me engano acho que ele tem a Apache Hadoop também aqui. Eu não sei, tá aqui, ó, a consulta interativa do HD Insight lá do Hadoop. Aqui mais uma vez o HD Insight do Spark, que são ferramentas para Big Data. Então vocês estão vendo que tem muita integração que pode ser feita. Ó, Google Analytics, Adobe Analytics, ferramenta que pouca gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, tá? E assim por diante, até chegar lá no final, que é consulta nula, e você começar tudo do zero. Você pode buscar aqui por tipos, ó, bancos de dados, Power Plataforma, Azure, serviços online, que daí eu consigo até ir outro. E uma coisa que me colocaram, deixa eu ver se ele tirou mesmo da listagem. Ele tirou o Facebook da listagem, tá? Até acho que na versão anterior ou antes dessa eu tinha o Facebook. Mas no início do ano eu já fui fazer uma conexão com o Facebook para puxar dados, ele puxou muita pouca coisa. Tá? Não sei se de repente ele não está no formato web atualmente. Talvez ele esteja com a opção de web, que daí eu puxo qualquer coisa. Depois eu posso até fazer um teste e digo para vocês com mais assertividade. Beleza? Eu vou cancelar aqui só para voltar para aquela tela inicial. Vou pegar aqui Excel, que é o que eu quero de início. Vou pegar o F-Vendas e vou dar um abrir. Então ele vai trazer para mim uma tela mostrando a importação. E aqui ele já me diz, olha, na tua planilha F-Vendas, eu encontrei somente uma planilha. Eu vou marcá-la, tá? Eu vou marcar ela aqui. E aí ele vai trazer para mim as datas e toda a planilha que eu tenho, ok? E traz também 3 opções: carregar, transformar dados e cancelar. Embora o carregar esteja amarelo, em 99% dos casos nós vamos para transformar dados. Ou seja, para evitar de trazer dados para o desktop que não me interessam. Exemplo, o ano passado eu tive uma consulta, certo? De fazer uma consulta para uma instituição de ensino, de dados do Ministério da Educação. E era um arquivo de 2 GB, para vocês terem ideia, um CSV. O Excel não suportava o número de linhas que tinha ali no arquivo. E realmente, eu abri ele e importei. Só que se eu colocasse para carregar, ele ia carregar todos essa quantidade de linhas. Se não me engano, dava 30 milhões de linhas, alguma coisa assim.
Não vou lembrar de cabeça. Quando eu joguei para transformar dados, que daí ele vai para o Power Query, que é uma outra ferramenta, ele não teve tanta lentidão. Ele conseguiu jogar para lá lento para que eu pudesse fazer a minha alteração do jeito que eu preciso. Tá? Então não houve. Mas eu vou carregar aqui antes para vocês verem um outro problema que vai acontecer aqui também. Que é muito importante e tem que tomar cuidado. Quando eu coloquei aqui para carregar, ele traz aqui todos os campos, como eu pedi. Só tem um problema. Visualmente eu já começo a ver um problema aqui. Todos os campos que eu tenho aqui na minha tabela, como ID produto, ID praça de venda, ID vendedor e ID cliente, como valor e quantidade, ele fez uma soma. Observe o símbolo da somatória aqui, aquele padrãozinho lá do Excel. E ID não tem que somar, concorda? Eu posso contar um ID. Eu contando o ID de produto, eu sei quantas vendas eu realizei. Eu contando um ID de cliente, eu consigo saber, e filtrando, logicamente, quantas vendas esse cliente, quantas compras esse cliente fez. Esse tipo de informação eu consigo. Mas concordam comigo que não tem o menor sentido isso? Por quê? Porque ele interpretou o campo de número como campo numérico. Tá aqui, formato número inteiro. Então, esse tratamento aqui, já sei, eu vou lá no Excel e transformo tudo em texto. Não, esqueçam. Quem conhece de Excel, esqueça um pouco a ideia do Excel. No Excel nós trabalhamos com célula. Aqui no BI, nós trabalhamos com tabelas. Então, nós estamos pensando sempre na coluna. Tá, mas e agora? Eu tenho que desfazer e voltar? Não, não há essa necessidade. Eu vou entrar aqui na minha página inicial e eu vou clicar aqui nesse botão chamado Transformar Dados. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai abrir um outro aplicativo para mim, chamado Microsoft Power Query Editor, certo? Ele entendeu aqui para mim, então, que eu tenho uma tabela igual àquela que eu posso fazer a minha edição. E ele já cria aqui algumas etapas. Aqui no Power Query eu não tenho um comando desfazer, um Ctrl Z. O que eu tenho é a possibilidade de editar um comando através dessa engrenagem, ou no X fazer um retorno aqui. Então aqui agora passa a ser muito simples. ID de produto, eu venho no 1, 2, 3 e ponho como texto, substituo, não tem problema. Praça de venda, também como texto, substituo. Quantidade continua sendo número e número inteiro, né? Valor pode ser um número também, mas pode ser um número com decimal. Eu posso ter casas após a vírgula. ID vendedor, também eu vou clicando aqui, coloco como texto. E por último, ID do cliente, também como texto. Só para a gente ver como que ele interpretou isso lá agora, eu vou clicar aqui em fechar e aplicar. Ele vai aplicar as alterações e olha, sumiu aqueles símbolos, porque agora ele entendeu para mim, quando eu entrar aqui, como texto. Como texto, como número inteiro e assim por diante. Tá? Então agora a gente vai importar os nossos próximos dados e vamos tratá-los. Mas isso é assunto para a nossa segunda aula. Essa já ficou bem longa, senão fica muito cansativa. Então, por enquanto, agradeço a todos por estar acompanhando e não percam na segunda aula que nós vamos trabalhar com o quê? Com o Microsoft Power Query, tratando o dado de todas as planilhas e trazendo elas prontas aqui para o desktop. Até a próxima aula.